A nossa máquina do tempo vai agora para 1926 e vai nos deixar em 1929. Época de muitas novidades, avanços e acontecimentos significativos no Brasil e no mundo. Aperte o cinto e uma boa viagem! 1º de março de 1926 é realizada a eleição presidencial direta. O Washington Luiz é eleito presidente, assumindo o poder no dia 15 de novembro, o 13º presidente do Brasil. 6 de maio é inaugurado o prédio do Congresso Nacional Brasileiro, o Palácio Tiradentes, na capital federal Rio de Janeiro. 13 de maio é inaugurada a Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, Santa Catarina. – 25 de junho de 26 surgia no Rio Grande do Sul a expressão Grenal. Era a antevéspera do jogo entre Grêmio e Internacional, e o jornalista do Correio do Povo, Ivo dos Santos Martins, cansado de escrever o nome completo, cada vez que os dois clubes se enfrentavam, teve a ideia de encurtá-los e chamá-los de Grenal. 3 de setembro foi aprovada pelo Congresso Nacional a reforma da Constituição de 1891, que alterou 6 artigos da Carta Republicana. Uma das mudanças foi a ampliação das situações em que a intervenção federal nos estados é possível. 11 de novembro de 1926 era estabelecida nos Estados Unidos a Rota 66. Uma rodovia norte-americana que iniciava em Chicago, passava pelo Texas, Novo México, Arizona, terminando na cidade de Santa Mônica. É a estrada mais famosa do mundo. Provavelmente em algum lugar aqui no Brasil você já viu alguma referência sobre a Rota 66. Já no cinema, os filmes que fizeram sucesso na época. Dom Juan, produzido pela Warner Bros. 3 Homens Maus. O Pirata Negro. E o Filho do Sheik. Aqui você confere imagens de um estádio lotado na Irlanda, em uma partida de futebol. Trata-se do jogo da final do Campeonato Irlandês de 1926. – 1927. 7 de janeiro de 1927 acontece a primeira ligação de telefone transatlântica entre Nova York e Londres. A qualidade da ligação de fato foi péssima, mas funcionou. 8 de fevereiro de 27 é fundada a Rádio Gaúcha de Porto Alegre. 1º de abril é fundada a cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. 7 de abril, a Bell Telephone Company transmite uma imagem de Herbert Clark Hoover, então secretário de Comércio norte-americano, tornando-se a primeira transmissão televisiva de longa distância realizada com sucesso. – 21 de abril de 1927 é inaugurado o Estádio Vasco da Gama, mais conhecido como São Januário, sendo até hoje o maior estádio particular do estado do Rio de Janeiro. 7 de maio é fundada a Aviação Aérea Rio Grande, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mais conhecida como Varig. Encerrou suas atividades em julho de 2006. 20 de maio de 27, a Arábia Saudita torna-se independente do Reino Unido, pelo Tratado de Jeddah. 13 de junho, o bando de Lampião invade a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e é derrotado. 7 de setembro é fundada a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG.
30 de setembro de 1927, a coluna Prestes, um movimento militar tenentista, termina, com Luiz Carlos Prestes se exilando na Bolívia. 25 de outubro, o Rio Grande do Norte torna-se o primeiro estado brasileiro a legalizar o voto feminino. 1927 foi o ano da fundação da JVC, no Japão, a Japan Victor Company, uma corporação para produzir equipamentos de áudio, vídeo e eletrônicos. A empresa foi a responsável pela criação do VHS nos anos 70. Já no cinema, confira alguns cartazes que fizeram sucesso em 1927. – 1928. 7 de janeiro de 1928 é fundado o Grupo de Comunicação O Povo, em Fortaleza, Ceará. 7 de março é publicada a primeira edição do jornal Estado de Minas. 17 de maio ocorre a abertura dos Jogos Olímpicos em Amsterdã, Holanda. 23 de maio de 1928, o presidente Washington Luiz é baleado por sua amante, no Hotel Copacabana Palace, Rio de Janeiro. O presidente foi então internado. 4 dias depois, a jovem de apenas 28 anos foi encontrada morta. A versão da polícia foi de que teria sido suicídio. 24 de julho de 28, a Polícia Rodoviária Federal é fundada no Brasil, denominada como Polícia das Estradas. 7 de setembro, Alzira Soriano é eleita a primeira mulher prefeita do Brasil, na cidade de Lages, Rio Grande do Norte. 6 de novembro de 28, Herbert Clark Hoover derrota o democrata Alfred Smith, sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Em dezembro, Herbert Clark Hoover visita o Brasil. 1928 foi o ano da fundação da Batavo, em Carambeí, Paraná. Também foi o ano da fundação da Copenhagen, em São Paulo, e da Motorola, nos Estados Unidos. Já no cinema, os filmes que fizeram sucesso em 1928. O Circo, com Charlie Chaplin. O Cinegrafista, O Homem das Novidades. As Docas de Nova York. – 1928 foi um ano importante para o cinema. Chegavam os primeiros filmes sonoros nos Estados Unidos, fazendo os filmes mudos entrarem em decadência. Até o Gato Félix também entrou numa fase de decadência. E falando em animação, já a Walt Disney, em 1928, criava o personagem Mickey Mouse, lançando o curta-metragem Steamboat Willie. O filme foi exibido pela primeira vez no Colony Theatre em Nova York e marca a primeira aparição pública do até hoje querido Mickey Mouse. Em 11 de fevereiro é assinado o Tratado de Latrão, que foi um componente dos Pactos de Latrão de 1929. Acordos entre o Reino da Itália e a Santa Sé para resolver a questão romana de longa data. O parlamento italiano ratificou o tratado em 7 de junho.
O tratado reconheceu a Cidade do Vaticano como um Estado independente, neutro e inviolável, sob a soberania da Santa Sé. 4 de março de 29, Herbert Clark Hoover assume a presidência dos Estados Unidos. 16 de maio, ocorre a primeira premiação do Oscar, no Hollywood Roosevelt Hotel, em Los Angeles. A cerimônia premiou filmes de 1927 e 1928. 24 de outubro, Quinta-feira Negra, o início da Grande Depressão. Foi a maior crise financeira da história dos Estados Unidos, que persistiu ao longo de toda a década de 30. Os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro. Com a crise, a importação deste produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro caíram. A crise de 29 afetou vários países do mundo. 1929 foi o ano da fundação das Lojas Americanas, em Niterói, Rio de Janeiro. Também do Banco Bamerindos, no Paraná, encerrou suas atividades em 1997. E da Garoto, em Vila Velha, Espírito Santo. Também foi fundada em 1929 a Unilever, em Londres, Reino Unido. No cinema, esses foram os filmes lançados e que fizeram sucesso em 1929. A Melodia da Broadway, Aplausos, Asfalto, Chantagem e Confissão, O Raio. Na música, aqui no Brasil em 29, Vamos Deixar de Intimidade, de Ari Barroso, foi gravada por Mário Reis, fazendo sucesso na época. Mulher, vamos deixar de intimidade entre nós, mas nada existe, nem o amor, nem a saudade. Mulher, vamos deixar de intimidade.